Hoje eu vou falar sobre o livro da Socorro Acioli, A Cabeça do Santo. Esse livro nasceu de um conto que a Socorro fez em uma oficina do Gabriel Garcia Marques e deixou ele super animado. Tá, você não se interessou a ler esse livro só por conta disso? Então vamos lá. Oi gente, eu sou Ana Barros, sou idealizadora do Rumo ao Farol, sou aluna de pós-graduação em formação de escritores e sou mediadora do Clube do Livro Contemporâneos, onde a gente lê mulheres brasileiras contemporâneas. Mais informações aqui embaixo. Enfim, esse foi o último livro que a gente leu no Clube do Livro Contemporâneos no ano de 2021 e foi uma surpresa maravilhosa. Por quê? Porque ele conversa ali com Gabriel Garcia Marques, com Pedro Páramo, com o realismo fantástico, que é muito sucesso na América Latina. Então é um livro muito interessante. Ele conta a história de Samuel, um cara que acabou de perder a mãe. E ele vive em Juazeiro do Norte, ali no Cariri, região que tem como padroeiro Padim, Padre Cícero, que foi muito respeitado pelo Lampião. A região do Padim era a única região que o Lampião não tocava. Isso é muito interessante, né? Enfim, Samuel, ele prometeu pra mãe que ele ia encontrar o pai que sumiu desde que ele estava na barriga da Marinha, que é a mãe. E ele prometeu que ele ia procurar esse pai porque a mãe tinha um endereço e o nome da avó. E a cidade onde a avó morava se chama Candeia. E é uma cidade que fica ali na região do Canindé, que é um pouco distante da região do Cariri. Então ele teve que ir até essa cidade a pé. E foram 16 dias de uma peregrinação muito exaustiva para ele, porque ele não tinha dinheiro, então ele teve que mendigar, passou fome, passou sede, quase morreu assim. Ele só sobreviveu porque ele teve ajuda das pessoas que ele encontrou pelo caminho. O livro começa ele já quase chegando na casa da avó. Então a gente já é jogado para dentro da ação. E aí a gente vai descobrindo aos poucos. No leito de morte, a mãe dele fez ele prometer que ia procurar o pai e fez ele prometer que ia acender 3 velas. Uma vela pro Padim Padre Cícero, uma vela para Santo Antônio, padroeiro da cidade de Candeia, e uma para o São Francisco, que é padroeiro da cidade de Canindé. É isso. E aí ele faz essa procissão. Algumas pessoas acham que ele tá fazendo a procissão pro santo, mas ele é uma pessoa meio cínica ali, meio cética em relação a tudo isso. E ele chega na cidade, ganha alguns pedaços de pão murcho e ele encontra a avó. Ele encontra a casa da avó, da dona Niceia. E a avó recebe ele de uma maneira muito brutal, assim, muito seca. Ela não recebe ele dentro de casa, ela não dá um copo de água pra ele, ela não faz nada pra ele. E manda ele procurar uma caverna, um lugar pra ele se esconder do temporal que tava vindo. E ele encontra esse lugar, mas antes disso, ele é perseguido por cães raivosos que mordem a perna dele. E aí ele encontra esse lugar aí que ele tinha que se abrigar e ele descobre que é a cabeça de um Santo Antônio, a cabeça de um Santo Antônio degolado. Porque na cidade de Candeia tinha um grande Santo Antônio sendo preparado e é uma história real isso, gente. É uma história real, aconteceu mesmo. Um santo decapitado na cidade, em cima do morro. E a cabeça ficou pra fora, ficou pra trás. Porque a gente vai descobrir isso ao longo do livro, o que aconteceu com a cabeça. Então eu não vou contar porque é spoiler, mas é muito curioso, né? Uma cabeça de santo jogada. E aí, pra se proteger da chuva, ele entra dentro dessa cabeça. E aí lá dentro, todas as 5 horas da tarde e às 5 horas da manhã, ele escutava as rezas pro Santo Antônio das mulheres que moravam na cidade de Candeia. E ele começa a escutar essas vozes e ele fica meio que, eu tô ficando louco. E nesse meio tempo ele descobre um cara que vai lá pra fazer saliências consigo mesmo com revistas de mulher pelada dentro da cabeça do santo. Ele se descobre, né? Um descobre que o cara tava ali se escondendo, o outro descobre que o cara tava ali, né, fazendo saliências consigo mesmo. E aí eles acabam ficando amigos. Assim, é uma amizade super inusitada, né? E aí eles começam a interferir na vida dessas mulheres que estão contando as coisas pro padre. E aí a primeira mulher que eles resolvem ajudar se chama Madenilza, Made in USA. O pai dela era um português que achava lindo um rádio que estava escrito Made in USA e deu esse nome pra ela. Aí eles descobrem essa mulher e essa mulher tá apaixonada pelo doutor. E enquanto acontecia tudo isso, deles ficarem amigos,
a ferida do Samuel tava ficando cada vez pior, a ferida do cão que mordeu ele, que eu já falei. Aí ele e o Francisco fizeram um bem bolado ali, que o Francisco ia ajudar ele se o Samuel não contasse o que o Francisco tava fazendo dentro da caverna. Eles ajudam essa mulher a ficar com o doutorzinho, que é o doutor Adriano, e inclusive ele vai lá tratar a ferida da perna. E aí as coisas começam a acontecer, né? Porque aquilo foi um milagre de Santo Antônio para as pessoas. E pro Samuel, Samuel falou que o Santo Antônio tinha pedido para ele juntar esse casal. E a cidade de Candé era uma cidade que tava às traças, assim, aos fantasmas, sem ninguém praticamente. E depois desse milagre, muita gente começou a vir para a cidade e começou a ter aglomerações na cabeça do santo, aglomerações nas lanchonetes, aglomerações na cidade, e as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro. Se tornou uma cidade muito turística. E é muito legal que aí começou toda essa confusão, né? E é uma confusão que o Samuel dizia que ele não queria ter se metido. E aí começa uma confusão, aí o padre da cidade entra. E o Samuel, em todo esse tempo, dizia que tinha ido na cidade encontrar o pai. Mas ele não encontrou o pai dele. O pai dele continuava perdido. Então ainda tinha esse mistério de onde estava o pai dele. E ele não contava pra ninguém que, na verdade, ele não tinha ido lá só encontrar o pai. Ele queria ir lá e encontrar o pai e matar o pai. Porque o pai, pra ele, tinha deixado a mãe. Tinha falado pra mãe que retornaria com muito dinheiro e sumiu. Então Samuel meio que odiava ele, sabe? E aí nesse inteirinho, tudo isso acontecendo, mais milagres acontecendo, o Samuel prometendo pra todo mundo que ia fazer milagre, o Francisco organizando tudo ali, o padre dando a bênção dele ali, mas sem querer, daquele jeito, porque os casamentos começaram a ser feitos na igreja da cidade. Começou a rolar uma confusão de jornalistas de todo o país indo lá. E aí o Samuel começou a ficar desesperado, as pessoas que deixaram a cidade morrer começaram a não gostar de tudo aquilo. Então tem um mistério muito interessante, porque você fica querendo saber o que aconteceu com a cabeça do santo, quem deixou a cidade às traças, quem tava ganhando com isso, quem não tava gostando desse renascimento da cidade. Tinha gente muito feliz que conseguiu casar, porque eles realmente estavam realizando muitos milagres para o Santo Antônio. Então, o Samuel tava meio perdido, assim, tava meio confuso, mas ele tava curtindo ganhar grana. Francisco tava gostando de ganhar grana. E a gente não sabia o que aconteceu com o pai, então tinha todo esse mistério do pai, todo esse mistério da avó, que a casa da avó era a única casa que ninguém sabia o que tinha dentro, porque era a única pessoa que não deixava ninguém entrar na casa. Samuel só falou com ela naquele momento que ele chegou na cidade, depois nunca mais falou. Então tem todos esses mistérios contidos no livro e ele te prende de uma maneira. Eu comecei a ler esse livro em um dia e no dia seguinte eu já tinha terminado, porque ele é muito gostoso de ler, sabe? A Socorro, ela usa uma linguagem muito regional, mas também muito divertida, porque a gente tem dois caras céticos ali que não acreditam tanto, que começaram a fazer milagres na cidade e mesmo assim eles estão perdidos, eles não sabem muito bem o que fazer com tudo aquilo. É muito interessante porque, nossa, a leitura flui de uma maneira e todos os personagens são enfocados em algum momento. É um livro em terceira pessoa, mas todos os personagens aparecem, a gente acaba conhecendo um pouco sobre o Francisco, um pouco sobre o Samuel, um pouco sobre a Madenilza, sobre o pai dela, sobre as pessoas em torno dele, sobre a mãe dela, que era uma pessoa que estava muito contra o que o Samuel estava fazendo. Então os personagens são muito interessantes, eles são muito meio divertidos, meio bonachões ali. Tem uma crítica muito interessante à religião, é uma sátira muito boa e tem essa magia acontecendo com os milagres e com a voz das mulheres. E o Samuel escutava também a voz de uma mulher que cantava e ele estava apaixonado. Então esse livro tem tudo. Tem amor, tem casamento, tem magia, tem crítica social, tem pessoas desaparecidas, tem tudo. Socorro Acioli entrega tudo nesse livro e eu acho que foi um bom fechamento pro Clube do Livro, né? Porque a gente começou com Carta Rainha Louca, que foi um dos melhores livros do ano. O Clube do Livro começou com esse livro aqui, Carta Rainha Louca, e terminou com esse. Então, nossa, só livro incrível, né? Se você quiser ler mais sobre esses livros e sobre o Clube do Livro Contemporâneas, vai na descrição. Foi o primeiro livro da Socorro, né? Ela já começou com esse. E curioso que o livro, eu já falei no começo, né? Que ela escreveu o conto que deu origem a esse livro em uma oficina que ela fez com o Gabo em Cuba. E o Gabo adorou esse conto. E ele foi escrito em 97. De 97 até quando foi publicado, foram quantos anos ali? Quase 20 anos, né?
Eu não sou muito boa em matemática, gente, eu sou de humanas. Então, imagina, ela trabalhou muito nesse livro, sabe? É um livro muito bem trabalhado, muito bem escrito, muito divertido, misterioso, tem tudo, entrega tudo. Tem resenha dele que eu escrevi. Quem gosta de resenha escrita também, vai lá na descrição que tem, porque eu quis escrever sobre ele logo depois que eu acabei de escrever. E a edição é linda, né? Da Companhia das Letras. E olha o que ela faz. Ela abre. Opa! Tá caindo. Ó, ele é assim. Ó, é lindo. É uma edição linda. Ele tem essa parte que é uma... Estão vendo? A carinha da Socorro aqui, gente. Ela não é demais. Ela é cearense. Nasceu em Fortaleza. Chique, jornalista. Muito chique essa edição. Muito bonita. Eu tô aqui admirando meu livrinho que eu amei. Eu recomendo a todos. É isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Curte, dá o seu joinha, se inscreve no canal porque vocês sabem o quanto isso ajuda a gente a crescer. Não é mesmo? Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau! Eu não pensava que eu ia fazer vídeos de resenha, mas eu gostei tanto desse livro e eu escrevi a resenha tão rápido que eu falei, vou fazer um vídeo também porque esse livro merece ser lido.